Você pode fugir da dor, mas ela vai te encontrar na academia, no trabalho ou na vida, no físico, na mente ou no seu propósito. A derrota é o único teste que não mente pra você. E é por isso que esse tema é inevitável aqui no canal, porque não há desenvolvimento pessoal verdadeiro sem fracasso e não há momento completo sem cicatriz. Esse vídeo não é sobre sucesso, é sobre o intervalo entre a queda e o recomeço, sobre o que você faz quando o mundo te esfrega na cara que você ainda não é o que acha ser. E ninguém representa melhor essa travessia do que o Homem-Aranha na história A Agonia da Derrota. Um herói acostumado a vencer as batalhas. Claro que a vida do Peter não é fácil, mas em batalhas ele está acostumado a vencer e de repente ele é destruído. Mas é justamente ali, no chão, que ele aprende o que todo homem precisa entender. A derrota é o treino mais honesto da existência. Mesmo heróis sangram, mesmo deuses tropeçam. E é justamente nesse tropeço que a humanidade deles se revela. A HQ, A Agonia da Derrota, mostra um Peter Parker despido de qualquer romantização. Não existe trilha épica nem revanche imediata. O Homem-Aranha apanha e o mundo inteiro vê a cena. Ele perde pro Rhino e pela primeira vez em muito tempo se sente pequeno. As câmeras o cercam, os jornalistas disparam perguntas cruéis. Como se sente por perder? Ele tenta manter a pose, mas o olhar denuncia o colapso que ele teve. A derrota pública é só o estopim. A verdadeira dor vem depois, quando ele está sozinho, debaixo do chuveiro, tentando lavar a vergonha, a raiva, o gosto amargo da impotência. E é ali no silêncio do box que o herói se desmancha. A água escorre, mas não leva o peso da derrota, porque a derrota não se limpa, ela precisa ser digerida. O Peter percebe que pode até sarar o corpo, mas a mente continua machucada. E o que mais o destrói não é o golpe do Rhino, é o golpe no ego, perceber que por um instante ele acreditou ser invencível. Essa HQ retrata isso com brutal honestidade. O herói tenta seguir em frente, mas o corpo falha, o mundo gira e ele desaba. Mary Jane o encontra no chão, o símbolo máximo de força, caído, vulnerável, humano. No hospital, o médico não tem pena, ele o encara com frieza e diz o que ninguém quer ouvir: você não é feito para aguentar esse ritmo, nenhum homem é. A frase atravessou ele como uma lâmina no coração, porque a verdade que todo homem em busca de grandeza precisa encarar. O peso e preço de tentar ser mais é alto demais para quem não sabe perder. E é aí que a agonia da derrota se torna mais do que uma HQ. Vira um manual existencial. O Peter ouve o diagnóstico e entende algo que muitos empreendedores, atletas e sonhadores ainda não entenderam. A vitória não é uma linha reta, é um ciclo de destruição e reconstrução. Cada falha, cada queda, cada humilhação tem um propósito oculto: reorganizar o sistema. O corpo cicatriza, o ego se quebra, a mente se expande, a dor deixa de ser inimiga e vira professora. O Peter volta para casa com um olhar vazio, mas algo dentro dele já mudou. Ele não é mais o garoto que queria provar ser mais forte, é o homem que entende que a força real está em suportar a fraqueza sem desistir. Essa história é a radiografia do amadurecimento. Você só se torna perigoso depois que perde tudo o que te tornava vaidoso. A derrota arranca o verniz, expõe o essencial, e nesse processo brutal você começa a compreender o que é realmente ser resiliente, continuar mesmo sem glamour, sem público, sem aplausos. A agonia da derrota é o espelho de todo homem que busca vencer na vida real, no treino, no negócio, no amor, no propósito, porque todo crescimento vem precedido por um colapso, e é esse colapso vivido de cabeça erguida que separa os que sonham dos que se transformam. O Peter não é um herói porque venceu o Rhino, ele é o herói porque caiu, encarou o espelho e voltou, sem a arrogância da invencibilidade, mas com a consciência de que entendeu o jogo. No fim é simples: a derrota não te mata, ela te fortalece, e todo homem que aprende a perder de forma consciente volta mais letal do que nunca. No treino, o fracasso é pedagógico. Você precisa falhar a repetição para que o corpo entenda onde precisa se fortalecer. É o colapso que ensina o músculo, não a repetição perfeita. Falhar é o recado biológico que a musculatura envia para a mente dizendo: aqui é onde você ainda é fraco. E é curioso como o mesmo vale para a vida. A estética, o corpo que você constrói, é apenas o reflexo do seu relacionamento com a dor. O físico é o espelho da sua capacidade de suportar desconforto com propósito. Nenhum atleta de verdade teme o fracasso.
Ele teme não chegar até ele, porque se você nunca falha, é sinal de que parou de desafiar o próprio limite, de que está treinando dentro de uma zona segura, estética de vitrine, sem verdade. A falha muscular não é derrota, é o ponto onde o corpo diz: aqui, se você insistir, eu vou crescer. E só quem ultrapassa esse ponto entende o real significado de progresso. No treino, o colapso é literal. Na academia, a cada repetição que te leva à exaustão, o corpo rasga microfibras. E essas pequenas rupturas são um gatilho da reconstrução. Dor, cansaço e falha não são sintomas de fraqueza. São o preço biológico da evolução. Você não constrói fibras sem antes aceitar o colapso. Peter Parker, quando perdeu pro Rhino, sentiu o que todo atleta sente ao fracassar. Aquele soco de realidade que destrói a ilusão de estar pronto. Ele percebe que a força bruta não basta, que há lacunas, falhas e vulnerabilidades. E isso é doloroso, porque exige humildade. A derrota física é um lembrete. Você ainda não chegou, mas está a caminho. E essa frase, por mais dura que soe, é a base de todo o corpo sólido, porque o corpo ideal, o corpo funcional, forte, estético, não nasce de vitórias constantes, mas da coragem de enfrentar o ponto da falha todos os dias. Atletas, principalmente, entendem isso na pele. Há dias em que o peso não sobe, o treino não rende, o corpo não responde, a performance não é a mesma que você está acostumado a ter, mas é justamente aí que o físico se separa do psicológico. Os fracos interpretam um mau dia como um sinal para parar. Os fortes veem como um sinal para recalibrar. A falha vira bússola, o corpo um professor brutal e a mente o aluno que decide se aprende ou desiste. A derrota serve como um mapa. Ela mostra com clareza o que você ainda não domina e o que precisa dominar para continuar crescendo. O Peter não perdeu porque era fraco, perdeu porque estava desorganizado. Ele tinha força, mas não tinha plano. E esse é o retrato de muitos homens hoje. Potência sem direção. Treinam duro, trabalham pesado, vivem ocupados, mas sem estrutura, sem estratégia. Força sem método é só barulho. E o barulho engana, te faz sentir que está evoluindo quando na verdade está girando em círculos. A verdadeira performance não está em fazer mais, está em fazer melhor. Entender o que cada erro está tentando te ensinar. O Peter, após a derrota, entra em negação, mas ele volta, observa, analisa e se recalibra. E é nesse ciclo de análise e ajuste que o fracasso vira ferramenta de aprendizado. É o mesmo processo que atletas de elite conhecem bem. Quando perdem uma competição, não é só o físico que é avaliado, é o sistema inteiro: sono, operação, técnica, mental, tático, emocional. A derrota obriga o atleta a enxergar as variáveis invisíveis do desempenho. E o mesmo vale para a vida. A cada queda, você é obrigado a reavaliar o que estava negligenciando. É isso que separa o teimoso do resiliente. O teimoso repete o erro e chama de persistência. O resiliente transforma o erro em dado e volta calibrado. E é aí que a derrota revela sua face mais nobre. Ela não te humilha, ela te atualiza. Cada erro carrega uma informação que te aproxima da versão ideal, mas você só acessa essa informação se tiver coragem de olhar para o erro sem ego. A maioria não aprende porque precisa sair certa da situação. Quer estar certo quando deveria querer ficar melhor. Na performance, seja física, profissional ou emocional, a queda é a auditoria natural do progresso. Ela é o teste que revela se o seu sistema realmente funciona ou se é só aparência. E é justamente esse confronto que molda o homem completo, aquele que entende que não é a força que o faz vencer, mas a capacidade de reorganizar a força após perder. A derrota tem um efeito colateral que poucos estão preparados para lidar. Ela rasga o ego, e o ego, como vidro fino, não suporta rachaduras. A dor física é suportável. A dor de ver a própria imagem despedaçada, não. É fácil lidar com o fracasso quando ninguém está olhando. Difícil é encarar o espelho depois. É nesse instante que muitos desmoronam, não pela queda em si, mas pela incompatibilidade entre quem achavam ser e quem a realidade acabou de mostrar. A derrota não destrói o homem, destrói a fantasia que ele criou sobre si mesmo. Peter volta para casa derrotado, confuso, humilhado. O uniforme rasgado é simbólico, não é só o tecido que rompeu, é a identidade dele. Aquele herói invencível cede espaço ao homem comum, falho e vulnerável, cheio de pessoas questionando ele. E é aí que mora o ponto de virada. Quem ele decide ser depois que o ego é despido. A maioria foge, afoga a frustração em distrações, se convence de que o erro não foi culpa dela, busca culpados, porque é mais fácil culpar o mundo do que admitir que ainda há partes suas em construção. Mas Peter
líder faz o que poucos fazem. Ele não foge da reflexão. Ele senta com a própria vergonha, olha pra frente pro fracasso e pergunta: o que isso tá tentando me mostrar? E é nesse gesto que começa o processo de reconstrução. A derrota é o espelho mais cruel, mas também o mais honesto. Ela devolve uma imagem sem filtros, te mostra o quanto de disciplina é real e o quanto era teatro. O quanto você age por propósito e o quanto age pra ser aplaudido. É nesse confronto que separa quem está crescendo de quem só quer parecer evoluído. A verdadeira mentalidade antifrágil nasce quando você aprende a usar a dor como laboratório, não como drama. Enquanto o homem comum se vitimiza, o antifrágil disseca a dor como um cientista. Ele pergunta, observa e ajusta. Transforma cada golpe dado, cada falha em ferramenta. Ele entende que a dor é linguagem e que se você aprender a escutá-la, ela te ensina mais do que qualquer vitória. O fracasso então deixa de ser fim de linha, vira linha de partida, porque é ali no chão que o homem entende algo que nenhuma vitória jamais explicaria. Sua força não vem da invencibilidade, mas da habilidade de se reconstruir toda vez que você cai. Quando o ego quebra, nasce o caráter. Quando a ilusão morre, nasce a consciência. E quando você para de fugir do próprio reflexo, começa a se tornar alguém que não depende mais da vitória para se sentir valioso. A derrota, no fundo, não destrói ninguém, só revela quem tem coragem de continuar depois dela. Na vida, não é diferente. A vida é, na essência, aprender a apanhar, em público, em silêncio e muitas vezes sem aplausos. Quem decide criar algo do zero, construir um império pessoal ou simplesmente vencer na própria área, precisa aceitar uma verdade incômoda. O fracasso não é um obstáculo no caminho, ele é o caminho. Os bastidores do sucesso são feios. Dizem que nada dá certo, clientes que somem, ideias que parecem geniais e depois se revelam desastres. Cada erro é uma cicatriz que ensina mais do que qualquer curso ou palestra. Aqueles que prosperam não são os mais inteligentes, são os que permanecem quando o orgulho já foi destruído e o entusiasmo acabou. O lifestyle sólido não é sobre jet skis, viagens e estética de sucesso. É sobre resistir ao caos sem se quebrar internamente. Enquanto a maioria vive tentando parecer estável, o verdadeiro construtor aprende a ser estável por dentro, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. É uma guerra psicológica entre a ambição que te impulsiona e o desânimo que te sabota. O Peter, depois de ser derrotado, voltou diferente, não porque venceu, mas porque entendeu a derrota. Empreender é exatamente isso: morrer várias vezes e ressuscitar com mais estratégia, mais frieza, mais clareza. Cada vez que você erra, algo em você é lapidado. O ego diminui, a visão amplia e o senso de urgência amadurece. A derrota é o treino invisível. Ela não te dá medalhas, mas te dá nervos de aço. Te obriga a pensar com calma quando tudo está desabando. Te ensina a continuar andando mesmo sem garantias. E é justamente essa constância fria, silenciosa e disciplinada que transforma amadores em monstros. Porque no fim, o verdadeiro sucesso na vida financeira não é vencer sempre, é ser impossível de quebrar. Agora, a tríade do crescimento: estética, performance e mentalidade. Estética é o campo de batalha, performance é o domínio técnico e a mentalidade é o alicerce. Essas três não existem separadas. O corpo é onde você sente a dor, a performance é onde você entende a dor e a mentalidade é onde você transforma a dor em poder. Juntas formam a arquitetura do homem resiliente e o elo que une as três é a derrota. Você precisa falhar no físico para aprender sobre limites, falhar na performance para aprender sobre método e falhar na mente para aprender sobre si. Cada derrota é uma camada mais de consciência e quanto mais consciente, menos frágil você se torna. A derrota, no fim, é o professor mais cruel e o mais justo. Ela não mascara o resultado, não aceita desculpas e muito menos perdoa. Preguiça. Mas quem aprende com ela nunca mais volta igual. Todo homem forte já foi um homem que se recusou a parar de tentar. E é por isso que a história do Homem-Aranha é eterna. Porque no fundo não é sobre um super-herói, é sobre todos nós. Não é um homem que nunca cai, que inspira. É o que apanha sangue e volta. A dor é inevitável, o aprendizado é escolha. E se você quer estética, performance e mentalidade de verdade, então comece pelo que todos tentam evitar. Aprenda a perder com dignidade.